A paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu estou preocupado com o horário. Da outra vez que eu estive aqui, expliquei para os irmãos por que eu falo muito, né? Eu sou acostumado a dar aula. Você dá aula, você tem 3 horas para falar. É misericórdia, né, irmã? Alguém disse aí, escuto bem. Eu não enxergo muito bem, não. Ainda vim sem óculos, mas ouvi, irmão. Eu era baptista, assim, quando eu comecei a caminhar. Então, assim, eu lá aprendi a escutar. Uma formiguinha lá do outro lado da rua eu vou ouvir. Diga para esse irmão assim, que está do seu lado assim, está disposto a ouvir essa noite? Você já percebeu que uma das grandes necessidades que a gente tem hoje em dia é falar? Já reparou as pessoas conversando hoje em dia assim no shopping, no metrô? No metrô não muito, né? Mas é um falando e o outro falando, calma aí, deixa eu falar. Aí a pessoa começa a contar uma história, o outro interpola não, mas eu estava passando assim, 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 e vi o pastor Rodrigo, não, calma aí, mas deixa eu terminar, não consegui terminar. Já prestou atenção que a gente tem uma grande necessidade de falar? Sabia que a gente repete isso no nosso relacionamento com Deus? Às vezes Deus está falando assim, não, mas calma aí, deixa eu concluir. Você não acredita? Paulo diz assim lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então você vai deixar Jesus continuar falando, amém? E eu também vou deixar. Quero agradecer o convite. É sempre muito bom estar nessa casa, nesse lugar de cura, de bênção. Talvez você não lembre, mas eu estava no primeiro culto. Eu toquei guitarra, era uma guitarra branca, faltando uma corda. Naquela ruazinha ali de trás, eu me lembro disso. Isso. Eu, Lívia, tua esposa, tua cunhada, saudosa Juliana, e mais uma pessoa, se eu não estiver enganado. Isso, perfeito. Chovia, santo varão. Irmão, hoje em dia, olha onde Jesus te botou. Olha como Deus é bom. Abre a tua Bíblia para o substancial que nós precisamos aprender com o Espírito Santo nessa noite, na palavra, né, irmãos? Afinal de contas, pregue a palavra. Abre comigo a sua Bíblia no livro do Salmo, de número 105. Se quiser projetar, pode. Fica à vontade, tá, irmãos? É normal. É terça-feira normal. Se vocês canta. Se roda. Se ouve. O visitante aqui sou eu, tá? Rumo aos 5.000, é isso? Nunca mais esqueci esse trem. Um dia eu vou contar para vocês porque eu nunca mais esqueci, mas não hoje. Que é uma história muito grande essa. Salmo de número 105. Vamos ler alguns versículos nesse salmo. O povo lá de Aurélio Cordeiro mandou um cheiro para vocês. Aquele povo barulhento. Aurélio Cordeiro é um pessoal meio... Não é, Júlio? Pessoal meio barulhudo, né? Quem achou? Diga amém. Salmo 105, verso 7. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos.
nem maltrateis os meus profetas. Não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Se você consegue, se você pode, desocupa suas mãos. Dê a melhor salva de palmas que você puder dar para a palavra do Senhor. Deus, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra é escudo e broquel. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é boa semente, que é como a chuva que molha a relva e ela não volta vazia. Eu quero crer, Senhor, que a Tua palavra essa noite multiplica 30, multiplica 60, multiplica 100, multiplica 5.000 vezes mais. Nos ajuda, Senhor, a multiplicar e a distribuir os pães e os peixes que trouxe na minha aljava. Fala com a Tua igreja, Senhor. Alimenta nessa noite a Tua noiva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O propósito que Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu sei que aqui é a igreja de estudiosos, tudo aquilo que o pastor é, a igreja se torna. Se o pastor gosta de ler, a igreja gosta de ler. Se o pastor gosta de estudar, a igreja gosta de estudar. Se ele gosta de evangelizar, a igreja gosta, porque a gente acaba se espelhando em alguém. E Deus colocou esse salmo no meu coração, e eu sei que você é um estudioso da palavra e sabe que a boa hermenêutica nos aconselha a não pregar no livro de Salmo. Certamente o pastor já ensinou isso. Pastor, por que não? Porque o livro do Salmo é um livro um pouco de uma teologia mais difícil, porque os 65 outros livros da Bíblia relatam aquilo que Deus está falando com o homem. Mas o livro do Salmo relata aquilo que o homem está falando para Deus. E quando a gente fala com Deus, o apóstolo Paulo me ensina, e é verdade, porque eu vivo essa verdade, ele diz que a gente não sabe orar como é conveniente. Porque eu já fiz algumas orações que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Não por rebeldia, mas por limitação. Porque o corpo humano, ele vê o hoje e o para trás. Mas o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então as coisas que eu não sei, que você não sabe, Ele já sabe. É por isso que eu sei que a minha e a tua história tem um final muito diferente do nosso começo. E eu perguntei para o Senhor, salmo para pregar? Ele disse, porque esse é um tempo em que a gente canta, e alguns cânticos, eles não estão de acordo com aquilo que Deus quer para mim e para você, infelizmente. Mas o Salmo me explica, me ensina isso. E esse Salmo é um Salmo extremamente didático. Ele me ensina que o Espírito Santo ainda ministra canções baseados na promessa, no agir e no poder de Deus. O que a gente acabou de ler é didático, é um professor falando, o Salmo 105. Mas é uma didática cantada, porque quando o Espírito Santo está na vida de alguém, até aquilo que seria de difícil compreensão se torna alegre. Quem gosta de matemática aí, diga amém. Imagina se o Espírito Santo te ensinasse matemática, o que queria se cumprir?
Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Se o Espírito Santo te ensinar matemática, irmão, pode ficar tranquilo, você vai aprender tudinho. Quer ver você aprender a matemática do Espírito Santo? Um homem saiu para semear, semeou uma, caiu, virou 100, virou 30, lembra? Isso é matemática, irmão. E eu gosto de quando Deus fala coisas simples do dia a dia para nós, porque eu começo a entender que Deus é o Deus dos homens entendidos, dos homens sábios, mas Deus também é o Deus das pessoas simples. Deus está dentro da sofisticação, mas Deus também está no nosso dia a dia, porque nós somos ungidos para conhecer, para ensinar, para entender as revelações de Deus, para viver uma ortodoxia da fé. Mas nós também fomos ungidos para estender a mão, para ir nos valados, para ir nas vielas, para ir nas quebradas, para ir nos presídios, para ir nos hospitais, porque a teologia que ensina sobre a Trindade também é a teologia que ensina a quem há de ir por nós, a quem nós enviaremos. Eis-me aqui, pode enviar a mim, pode começar por mim, porque é muito bonito quando nós cantamos, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, mas é muito mais bonito quando o nosso corpo vive esse gastar-se muito mais do que o lábio. Porque para que não se cumpra aquilo que o profeta Isaías disse, Jesus ratificou. Esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E por que Jesus reclama isso? Porque ele não veio trazer uma religião, ele veio restaurar o relacionamento. Querido, não se trata de quem é que sabe mais, se trata de quem é que se derrama mais. Não se trata, e quem se derrama mais geralmente é aquele que precisa mais. Eu costumo dizer que o tamanho da nossa necessidade é o tamanho da nossa entrega. Quanto mais a gente precisa, mais a gente se achega. É tipo Jacó. Ele está no val e ele diz assim: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Me larga, eu não te largo, eu te aperto. Tem gente que está sendo apertado aí, eu também estou, tudo bem. A gente vai sendo apertado com Deus, mas a gente não larga, me larga, não largo. Sai, não saio, desiste, não desisto, abandona, não abandono, largo o osso, não largo, eu só saio daqui quando tu me abençoares. Essa campanha não termina sem Deus nos abençoar. O texto, ele é cristalino em algumas coisas, porque como é homens falando, homens são muito diretos, né? Ele vai contar a história dos patriarcas, e ele começa dizendo que Deus, ele escolheu Abraão. Sabe, querido, Abraão não reunia necessariamente aquilo que a gente chama de qualidades dos homens de Deus. Mas Deus escolheu. Porque ser ungido, antes de tudo, não é a gente que escolhe a Deus. É Deus que nos escolhe. Então não é que Abraão vai recalcitrar contra Deus, porque não era possível. Lindo, linda, entenda uma coisa. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Eu sei que no momento do val, a gente às vezes, não é? Duvida. Será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que Deus é comigo mesmo? Às vezes você fica igual o Gideão, né? Ah, molha aqui. Não, molhar tudo aqui, molhar tudo em volta, né? Abençoar todo mundo, tudo bem, agora abençoa dentro da minha casa também, porque abençoa lá fora, abençoa o novelo. A gente vai fazendo pequenos testes com Deus, mas entenda, foi Deus quem te chamou. E quando Ele chama, cumpre-se aquilo que está lá no Gênesis 12. Eu abençoo quem te abençoar. Quem te abençoa, pastor Rodrigo, é abençoado.
Quem abençoa essa igreja é abençoado. Quando você abençoa esse lugar, quando Jesus vai fazer um milagre, entenda, quando Jesus vai fazer um milagre, ele ora. E o que é esse lugar? É uma casa de oração. Então, quando eu venho aqui, eu estou correndo um grande risco. Esse lugar é perigoso, irmão. Talvez você não saiba, mas você está correndo um grande perigo. Sabe que perigo é? Jesus está na casa e algo diferente acontece. Porque há orações aqui nesse lugar. Ele disse para Abraão: quem te abençoar, eu abençoo. Em ti serão benditos famílias. Percebe que a bênção é para você, mas é também lá na tua casa. Porque o ungido, ele é ungido dentro da casa. Eu sei que a unção é uma liberação de poder, de capacidade. Eu tenho certeza que os professores antes de mim já falaram isso para vocês. É uma liberação para você ir com ousadia, com intrepidez. Mas tem uma coisa na unção que é importante lembrar. A unção é para fora, a unção é para servir fora. E um dos grandes questionamentos que a gente vive é como é que lá fora dá tudo certo se dentro da casa não vai tão bem. Eu vim nessa noite debaixo de uma autoridade profética te lembrar que em ti serão benditas famílias. Essa mesma unção que te capacita a cuidar de alguém fora da casa, também cuida de você dentro da casa. Enquanto você cuida das coisas de Deus fora, Deus cuida das tuas coisas dentro da casa. Há um milagre esperando você dentro da tua casa. Pastor, que dia é? Pode ser hoje. Pode ser hoje. Porque a gente não entende enquanto Deus está trabalhando, a gente só sente, e às vezes nem sentir a gente sente. Mas o fato de eu não ver, não ouvir, ou nem mesmo sentir, não é um impeditivo para o Deus que tudo pode, tudo vê, que tudo entende. Paulo diz que nele está tanto o querer, quanto o efetuar, ou seja, o milagre na tua vida é a vontade de Deus, nele está o querer. O milagre na tua vida é o poder de Deus, nele está o efetuar. Ainda que você quisesse impedir, não conseguiria, porque nele está o querer e o efetuar. O profeta diz: operando ele, quem impedirá? Agindo ele, quem impedirá? Se você passar pela água, ninguém pode te afogar. Se você passar pelo fogo, ninguém pode te queimar. Se os rios vierem contra você, eles não podem prevalecer, porque aquele que é amigo e chama Abraão de amigo, está comigo, está com você. Não me esqueceu e não te esqueceu. Ele continua e ele diz que fez um juramento a Isaac. Eu quero te lembrar que Isaac é aquele que vai ser sacrificado. É aquele que vai caminhando pela uma via dolorosa, e ele vê o lenho, ele vê a ferramenta, ele vê o fogo. Ungido gosta de fogo, sim ou não? Ou vim sozinho hoje? Ungido gosta de fogo, porque o fogo arderá continuadamente no altar. E ungido, ele entende que quem vive para o altar é sustentado pelo altar. O ungido, ele entende que anda pela fé e não por vista. Então o fogo está sempre ardendo. Então Isaac, ele vê o fogo, mas ele não vê o cordeiro. É por isso que quando Jesus está na ceia, eu quero trazer aqui algo especial para você nessa noite. Quando ele está na ceia, ele pega um pão, mas não é qualquer pão. Porque você pode até não estar mais aqui nessa terra, mas a tua descendência vai viver as promessas. Há um ditado oriental que diz que quem planta tâmara não come tâmara. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. No dia da ceia, da última ceia, ele poderia pegar qualquer outro pão. Ele pega, tem o pão do patriarca Abraão, tem o pão do patriarca Israel, mas tem o pão do patriarca Isaac. Ele pega o pão do meio e diz assim: esse é o meu corpo, ele é dilacerado por vocês. Queridos, se Deus falou, se Deus prometeu, não vai cair nem sequer
uma de suas palavras por terra. A nossa vitória não virá. A nossa vitória não é hoje. A nossa vitória não é amanhã. O milagre que eu e você precisamos não está sendo preparado. Eu e você estamos sendo preparados para viver o milagre. O milagre já foi conquistado na cruz, querido. O milagre já está pronto para você. Aquilo que nós estamos orando é um processo que nós estamos sendo preparados para ele. É por isso que Isaac está subindo a montanha. É por isso que ele está caminhando, ele está sendo preparado para viver o milagre, para ver o cordeiro, para ter o livramento, porque tem livramento para mim e para você nessa noite. Ele diz ainda sobre o patriarca Jacó. Ele diz assim: confirmou a Jacó por decreto. É o que o pastor Rodrigo estava dizendo aqui, a lei. Confirmou pelo decreto. E aí quando ele fala da aliança, ele troca o nome. Aí ele diz assim: confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Algumas versões está por aliança eterna. Você nunca se perguntou por que Deus faz esse jogo de palavras às vezes na Bíblia? O nome dos personagens. É porque durante o processo a gente vai sendo transformado. Porque a unção transforma. A unção pega o Jacó. E não é questão que a palavra Jacó significa enganador, não. Enganador era a fama que ele tinha. A palavra Jacó, ela é acádica. É uma palavra arcaica para eles, né? Como se fosse o português de Portugal para nós. E essa palavra diz Jacó, Yaakov, significa aquele que suplanta. Mas como o diabo nunca vai ficar feliz com a unção que Deus tem derramado na sua vida, ele vai tentar envergonhar a unção. Quando chama Jacó de enganador, é que ele está dizendo assim, ó, até tem a promessa, mas não vai ter o testemunho, até vai viver aquilo que Deus prometeu, mas eu vou arrasar com a moral dele, eu vou arrasar com a reputação dele, vai até viver o milagre, porque eu não posso impedir o milagre, mas não vai ser feliz vivendo dentro do milagre. Percebe? O camarada já tinha filho, já tinha esposa, já tinha prosperado, já tinha vencido até o patrão enganador, mas ele ainda tinha uma dúvida. Quando o anjo pergunta para ele, ele diz assim, eu sou Esaú, eu sou Jacó, ele não sabe quem ele é. Querido, para com essa crise de identidade, o Espírito Santo está em você, e quando ele está, ele transforma você naquilo que o homem diz, naquilo que o diabo diz, naquilo que Deus diz que você é. O homem diz que é Yaakov, o diabo diz que é enganador, e Deus diz que é príncipe, Deus diz que é Israel, porque Deus está dizendo assim, eu chamei, eu ungi, eu fiz a promessa e ninguém vai poder envergonhar a promessa. Eu tenho uma palavra para gente que está sendo envergonhado. Eu tenho uma palavra para gente que está sendo chamado pela situação que está passando, porque a situação que você está passando não é quem você é. Para cada dia de afronta, para cada dia de vergonha, para cada dia de humilhação, o Espírito Santo de Deus tem preparado para mim e para você uma dupla honra. Quem tem mão para levantar e para receber, joga ela para o alto, porque é o Espírito Santo quem derrama sobre mim e sobre você. Ainda que ele tenha o trabalho de tentar envergonhar, a unção despedaça jugo. Sabe o que é jugo? É algo que fica pesado. Tem gente que não está nem dormindo por causa da afronta. Tem gente que não consegue dormir, que acorda para orar, não é porque está santo, não é porque está envergonhado. Querido, mas a gente às vezes ora sem querer mesmo, sem ter vontade. Mas é porque o ungido faz coisas que quer, mas também faz coisas que não quer. Porque o ungido, ele é igual Pedro. Olha, vocês não vão embora também não. Pedro diz assim, eu vou para onde? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Jesus diz assim, não vai ter mais pão para ninguém, porque vocês só me seguem por causa
causa da comida, vocês só me seguem por causa do milagre. A partir de hoje não tem pão. Pedro diz: eu não tenho para onde ir, eu já não tenho mais para onde voltar, eu não tenho mais como voltar para trás. É o mesmo Pedro que em capítulos anteriores está dizendo assim: ei Jesus, se o rico não entra no céu, nós que largamos a empresa, nós que largamos a sogra, nós que largamos a esposa, nós que largamos os peixes, o que é que a gente vai receber? Jesus está dizendo assim: quem foi fiel aqui, vai receber aqui unção dobrada. Ou seja, Jesus está dizendo para ele assim: tem uma unção de primogenitura para você, tem uma unção de algo especial sendo gerado para você. Pastor, por que Pedro não vai embora? Porque não adianta ir embora, a unção vai atrás de você. Jesus é crucificado, Jesus vai estar lá no túmulo, e aí Pedro vai voltar para pescar. Aí alguém está lá, ele está procurando peixe, e quando ele olha para a margem, o que tem lá na margem? Peixe assado. É você se afastar de Jesus procurando uma coisa. Quando você olha para Jesus, já está pronto. Não adianta se afastar de Jesus, não adianta se afastar do altar, porque aquilo que a gente tem tanta necessidade, vai buscar, já está pronto. Querido, quando você olhar para a tua margem hoje, você vai ver que já tem um monte de milagre pronto para você. Jesus tem o peixe assado. Precisava ter fogo se tinha o peixe assado? Não precisava mais ter fogo, era só apagar aquela fogueirinha, né? Mas lembra, ele está pescando aonde? Ele está no mar da Galileia. Quando Jesus chama: ei, tem alguma coisa aí? Aí eles percebem que estão nus. Aí eles pulam dentro d'água. Eita! Aonde tem a unção, tem a cura. Quem já tomou um banho na praia aqui do Rio de Janeiro? Quando tu sai da água, tu sai cheio de frio, né? No Nordeste não vale, lá na minha terra não vale, porque você sai da água, sai quentinho, mas aqui, né, um frio terrível. E lá também. Não é só o peixe que está esperando, é a cura para o tempo de vergonha, porque alguém ia dizer assim: você está procurando lá e Jesus já está dando tudo pronto aqui. Como Jesus sabe que a gente precisa de cura, Ele já tem a fogueirinha preparada. Chega para perto. Fala para esse irmão que está do seu lado aí: chega para perto, chega. Não fica longe não. Percebe que quando Jesus vai fazer um milagre, Ele sempre chama alguém para perto. O moço estava num culto igual a esse, o pau quebrando, e ele lá com a mão mirrada, escondidinho. Aí Jesus olha para ele e fala assim: tem um milagre para você. Ele diz assim: eu? Você aí de camisa vermelha. Aí a pessoa ri e fala assim: eu jamais, eu vim aqui escondidinho. E Jesus fala assim: vem para o meio. Eu já teria grudado nesse telhado aí se alguém me chamasse assim. Eu sou doido. E a gente caminha para concluir. Ele diz assim: eles eram de pequeno número. Deus colocou uma palavra no meu coração nesses dias. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze o dia das coisas pequenas. Você já viu uma formiga? É pequeno, né? Está na Bíblia. Deus fala assim: vai ter com a formiga. Deus fala assim: a formiga trabalha no verão para ter provisão no inverno. Coisa pequena, não é? Olha a honra que a formiga tem. Aí você diria assim: mas eu não sou formiga. Eu aprendi lá que quando o povo fala que é pequeno inseto diante do povo inimigo lá, Deus repreende ele. Realmente você não é. Deus repreendeu o povo no tempo de Josué e Deus repreende o povo no tempo de Jesus. Jesus diz assim: vocês estão preocupados com o que vestir, com o que comer, quanto vai custar a obra, quanto tempo que vai demorar, quanta gente vai caber, se vai ficar bonito, quem é que vai cantar no dia, quem é que vai pregar naquele dia. Aí Jesus fala assim: olha. Quando ele diz olha, ele está dizendo assim: troca o foco daqui para lá. Troca o foco da tua preocupação. Primeiro, a gente gera a nossa realidade através da fala, sim ou não?
Ah, querido, se eu fosse tu, já chegava na tua casa hoje grandão, gigante espiritual, sabe? Porque se você gera a tua realidade através da fala e você concorda comigo, não importa como está o vale lá da tua casa. Pode estar sequíssimo, pode estar sem vida. Tu vai chegar lá tocando em tudo. Vai tornar a ter vida. 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 Pode ter vida, vai tornar a ter vida. Tu que sabe, se você gera a tua realidade através da fala, irmão, então profetiza. Jesus fala assim, tira o foco daqui e coloca ali. Ele diz assim, olha o lírio. Hebreus 6 diz que Deus não esquece do nosso trabalho. Pastor Rodrigo, Deus não esquece do seu trabalho. Irmãos, Deus não esquece do seu trabalho. Hebreus diz que Ele não esquece. É impossível que Deus esqueça do nosso trabalho e não nos dê a recompensa. Diz assim, olha o lírio. Tira o foco da tua preocupação e começa a colocar o foco naquilo que é profético. Porque o versículo diz, não toca nos meus ungidos, nem maltrata os meus profetas. Eu sou um, tem dois aqui? Pastor, quem é um profeta? É aquele que enxerga o futuro dos outros e fica assim, não, querido. Profeta é aquele que é portador de uma mensagem. Eu sou portador de uma mensagem para a minha própria vida. Aquele que estava condenado, a condenação eterna do inferno, agora tem vida e vida com abundância. O diabo pode até ter vindo para matar, roubar e destruir, mas um dia eu me encontrei com aquele que tem vida, e dá vida com abundância. Não é qualquer tipo de vida, é vida com abundância. É aquele que me faz andar pelo vale, mas eu passo pelo vale sabendo que eu não estou sozinho. Mas é o espaço de um homem só, tudo bem, mas aquele que é o Jeová grandão, que nunca perdeu uma batalha, está comigo. Porque ainda que eu andasse pelo vale de sombra de morte, eu não vou temer mal algum, porque sei que tu estás comigo. Querido, aquilo que era para ser vergonha agora é revelação. Eu sou portador de uma mensagem para a minha própria vida. Você é portador de uma mensagem para a tua própria vida. Que mensagem é essa? Querido, você é um profeta. Quando Deus te chamou, Ele ministrou em você algo especial. Ele soprou em você algo especial. Aquilo que era vida normal, agora é uma vida espiritual. Ungido não é mais uma pessoa normal. É por isso que você olha para esse irmão que está do seu lado, você se espanta com ele, porque tem dias que ele chora, e você diz assim, como é que uma pessoa que está vivendo cura chora? Tem dia que ele ri, você diz assim, como é que uma pessoa que está sem dinheiro sorri? Você não entende, porque a vida não é mais seguida pela lógica humana. Quando Jesus diz assim, olha o lírio, não trabalha, não fia, todavia nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como ele. Aí ele fala assim, acabou. O milagre acontece com ele. O milagre acontece com ele. O milagre vai lá em Jacarepaguá, na casa do pastor Rodrigo. O milagre é na casa do irmão que está tocando. O milagre é na casa da irmã. O pastor está pregando em salmo. O ministério de louvor está recebendo que é uma bênção. Vai sair daqui voando na asa do querubim. Aí os pregadores falam assim, faltou eu, pastor. O milagre acontece lá. O milagre acontece lá na Aurélio Cordeiro. Mas o milagre acontece aqui. Em José Bonifácio também. Ele diz assim, não fia, não trabalha, não faz nada. Nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como eles. Mas vocês já têm tudo. Você já recebeu tudo. Você não se preocupa. Jesus diz assim, o Pai
não vai deixar faltar. O Pai não vai deixar faltar. O Pai não vai deixar faltar, querido. A tua preocupação é que de repente vai faltar. Se você tem 2 moedinhas de adoração para entregar, entrega tudo nessa noite. Não espera a próxima campanha do mês de maio, não. Entrega logo hoje, se derrama logo diante dele, porque Jesus está vendo. Quando Jesus fala assim, a moça entregou 2 moedas, é claro que está falando do dinheiro, mas querido, nem tudo é dinheiro, nem tudo no reino é dinheiro. O ato do dinheiro era o de menos. Jesus fala assim, um entregou 40 quilos, o outro entregou 80 quilos de prata, mas eles entregaram daquilo que sobra. Ela entregou todo o trabalho de um dia. Hoje você veio cansado, trabalhou o dia todo, quinta-feira é feriado, você está preocupado com o dia do descanso, mas entrega a tua adoração a Ele. Que hora que esse pastor para de pregar, que hora que esse trem acaba, querido, não fica apressado de ir embora, fica apressado de agradar aquele que tem poder de restaurar, de restituir, de transformar, de mudar a tua história, porque quando você toca nele, quando você vem à presença dele, algo diferente acontece, não pela eficácia do pregador, mas pela eficácia dele que te ungiu. Ele te ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, para quê? Para anunciar que 2025 é o melhor ano da nossa vida, para pregar o ano aceitável do Senhor. Mas Ele também me ungiu para pregar a libertação ao cativo. Seja lá quem te deixou cativo, nem os teus ossos vão ficar no Egito, nada do que é teu vai ficar para trás. Você não sai dessa situação da mesma maneira que você entrou. Deus até vai te arrancar desse Egito, mas tenha certeza que quando você sair daí, você vai sair com despojo, dizendo assim, Deus me abençoou. Deus me abençoou na terra da minha aflição. Deus me fez gerar. Deus abriu a minha madre. Deus abriu a porta do concurso. Deus julgou a minha causa. Deus transformou a minha família. Deus converteu o meu marido. Querido, eu não converto a tua família. Pastor Rodrigo não converte a sua família. Gritar dentro da tua casa não converte a tua família. Colocar cantiga alta dentro da tua casa não converte a tua família. Mas o Espírito Santo, que ainda transforma coração de pedra em coração de carne, transforma a tua família. Ele te ungiu para pregar libertação. Chega na tua casa na unção do profeta e declara, eu e a minha casa, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Eu e a minha casa adorarei ao Senhor. Eu e a minha casa darei culto de ação de graça. Aonde era feita adoração mundana, agora será feita adoração ao Senhor. Não toca no meu ungido e não maltrata meu profeta. Eu sei que você talvez tenha sido maltratado. Eu tenho quantos minutos, pastor Rodrigo? 2? Já passou tudo, né? E olha que eu não trouxe o óculos, né? Se eu trouxesse o óculos, a gente ia até 1h aqui nesse trem. Vamos orar? Vamos? Da outra vez, a gente entra na mensagem, tá bom? É melhor Jesus falar do que eu falar, irmãos. Porque quando Jesus fala, Ele diz assim, quem está te tacando pedra? Ninguém? Então também não te condeno. O problema não é quando o pastor Rodrigo me condena. O problema é quando eu estou me sentindo tão pecador, que eu não consigo nem me levantar, mesmo ouvindo Jesus dizer assim, onde estão teus acusadores? Fica de pé, mulher. Fica de pé, homem. É Jesus que está te colocando de pé nessa noite.
O nome dele é o Cristo, Christos do grego, Machia do hebraico, que significa ungido. Ele é ungido, ele é a primícia da unção. Ele foi ao inferno, arrancou a chave do inferno e da morte para que eu e você tenhamos vida. Ele nos deu um ministério, ele te coloca de pé nessa noite. Eu preciso orar com você. Nesse tempo de caminhada com Jesus, eu tenho aprendido que 3 tipos de pessoa procuram Jesus. Talvez você enquadre em 1 tipo, 2 tipos, 3 tipos. Não importa. O importante é que você está na mão certa, que é a de Jesus. Porque na mão de Jesus, ainda que a tua mãe te esqueça, ainda que a tua família te abandone, ele diz assim: todo aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Pastor, quais são os 3 tipos de pessoa que procura Jesus? Os que têm enfermidade, os que têm passado difícil, os que foram rejeitados. Você pode se enquadrar em uma delas. Talvez o teu passado difícil tenha sido ontem, tenha sido domingo. Quem pode te censurar pelas adversidades que você está passando? Quem pode te censurar pela dor que você está sentindo? Às vezes tem dor que está dentro de você aí, que teu vizinho não sabe, pastor Rodrigo que te apacenta com carinho não sabe, sua mãe não sabe, seu pai não sabe, mas você está sentindo dor, está sofrendo, está doendo, está machucando. E às vezes tem dias que você não pode nem chorar, não é verdade? Porque tem gente do lado de você que vê que você é crente e fala assim: o crente tem que estar sempre de pé, o crente tem que estar sempre sorrindo, e você é doido para chorar. Você é doido para acabar o culto, para tu ir correndo para casa, se jogar na cantinha lá da delegacia de Jeová e chorar a noite toda, igual a mãe de Samuel, igual a Ana. Ninguém pode censurar, irmão, pelo que você está passando. Jesus diz assim: eu não te condeno. Paulo diz assim: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você aguenta aí ficar um pouquinho de pé comigo? 3 minutos. Eu nem pedi o senhor, né, pastor? Abusadão, né? A amizade é terrível, né? Você me perdoa por não ter pedido o pastor? É porque eu sou pastor, mas não pastor dessa igreja, tá, irmãos? Vocês devem obediência a esse pastor aí, esse bonitão aí. Eu aqui sou convidado dele. Devo obediência a ele. Ele podia ser mais novo que eu, qualquer coisa, mas eu tenho que obedecer a ele. A unção está sobre ele. Se eu respeito a unção que está sobre ele, a unção que está nele me acompanha. Se eu honro ele, se ele me apacenta sem sentir dor, Hebreus 13, né? Eu também sou abençoado. E eu tenho certeza que a minha vinda aqui é para abençoar minha vida também. 3 tipos, lembra? Você pode se encaixar em qualquer um deles. Não importa. Pode se encaixar em mais de um. Também não importa. Não importa quem está do seu lado agora. É oração, é para falar com ele, com Jesus, tá bom? A gente vai falar com ele agora. Porque eu sei que pessoas que chegaram enfermas e tocaram nele foram curadas. Pessoas que vieram de um passado difícil, se encontraram com ele, tiveram seus nomes mudados, sua sorte mudada. Pessoas que foram rejeitados na terra, foram recebidos por ele. Então ele tem o poder de mudar a nossa história. Você consegue me acompanhar nessa oração? Fecha seus olhos, mas não ora junto comigo não, ora você e ele. Desliga de tudo e de todos que estão aqui e conecta nele. Liga nele.
Senhor, a tua palavra diz: vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados. É uma terça de guerra, de batalha, de oração, de libertação, porque a tua palavra liberta. Quando eu conheço a tua palavra, eu sou liberto. Quando eu conheço a tua verdade, eu sou liberto. E por conhecer a tua verdade, Senhor, eu sei, ó Pai, que toda enfermidade do tempo, do alimento, do vento, da alma, tu tens poder para curar. Porque o Senhor levou sobre si as minhas dores. O Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Senhor, eu creio pela tua palavra que o meu passado vil, pecador, sujo, foi lançado no lago do esquecimento. E dele o Senhor já não se lembra mais. Porque há esperança para a árvore cortada, porque é o cheiro das águas, elas tornam a ter vida, o cheiro das águas, ela torna a frutificar, e como um pai que se compadece do filho, o Senhor se lembra da misericórdia, e não imputa a mim os meus erros, mas me ama como filho amado. Ainda que minhas vestes sejam pútridas, o Senhor troca e coloca em mim uma sandália, para que a minha caminhada seja mais tranquila. Coloca em mim um anel para me lembrar de que eu tenho uma aliança contigo. Senhor, está aqui a tua igreja, que clama a ti nessa noite, os ungidos, ó Pai, os escolhidos por ti para estar nesse lugar, para congregar nesse lugar. Ah, Senhor, assim como era feito com os antigos sacerdotes, ó Pai, unge os ouvidos dos teus filhos, ó Pai, para que eles possam ouvir a tua voz, porque como está na tua palavra, ouvi a tua palavra e a temi. Ah, Senhor, no meio dos anos aviva a tua obra. Ah, Senhor, no meio dos anos aviva esta casa. Ah, Senhor, no meio dos anos aviva este lugar. Levanta os profetas, levanta, ó Pai, os homens e as mulheres incendiados pelo poder do Espírito Santo. Ah, Senhor, que haja nesse lugar cura, que haja nesse lugar libertação, que haja nesse lugar milagres extraordinários, milagres vindo da tua parte, milagres da ministração através da concordância da igreja. Unge as nossas mãos, ó Pai, porque com a nossa mão nós colocamos o alimento na nossa boca, que nós possamos nos alimentar daquilo que vem do céu, do pão vivo que vem do céu, que a nossa fome, ó Pai, e sede seja de fazer a tua vontade e de viver debaixo da tua ordenança e do teu mandamento. Ó Pai, assim como a unção acompanha os nossos pés, ah, Senhor, que cumpra em nós, como diz a palavra lá em Josué, que o meu pé não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que o pastor Rodrigo, juntamente com essa equipe e muitos outros que se ajuntarão aqui, ó Pai, possam entrar na terra da promessa, possam entrar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Ah, Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer contra os ungidos do Senhor. Ah, Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, opera os teus sinais, opera as tuas maravilhas, e para as mulheres que especialmente vieram a esse lugar essa noite, para cuidar do corpo, para cuidar da mortalha, preocupados quem há de movimentar a pedra. Que o Senhor venha se revelar, que o Senhor venha chamar pelo nome, que o Senhor venha mostrar vida. Ah, Senhor, porque se há um dia da crucificação, se há um dia da saudade, também há um dia da ressurreição. Ah, Senhor, há também o dia do testemunho, há um dia de ouvir o nosso nome, é um dia de receber o nosso milagre.
E há um dia de anunciar que o Senhor está vivo e já ressuscitou. Você crê nisso? Só você que recebe isso, diga amém.